E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar de Lobo Sem Limites. Vamos assim, sem muitos preâmbulos, vamos direto ao que interessa. Eu tenho aqui a edição número 1 da Panini, Lobo Sem Limites. Leitura para macho, vai encarar ou vai correr. É uma edição fininha, de lombada canoa, né? Grampos. Não tenho certeza do ano da publicação, vamos ver se descobrimos aqui na capa. Porque sinceramente eu não procurei antes, como sempre faço, né? Deveria ter procurado, com certeza, né? Mas quem está acompanhando esse canal sabe que não é muito meu mote ser organizado. Tá aqui, ó, mas achamos, não nos desesperemos, pessoal. Tá aqui, ó, 2004, maio de 2004. Cara, antes de mais nada é preciso dizer que eu nunca tinha ouvido falar dessa revista do Lobo, nunca. A Panini, meio que nos seus primórdios, assim, quando começou a pegar mais pesado, né, investir mais pesado em publicar quadrinhos, principalmente quadrinhos de super-heróis, ela andou se aventurando com umas coisas aí, cara, que a gente até esquece ou nem sabia que existiam, né? Foi tentando de tudo, meio franco atirador, é essa a impressão que eu tenho. E Lobo Sem Limites foi uma dessas tentativas. Eu não sei quantas edições teve, eu não sei quanto tempo durou. Eu sei que eu encontrei num sebo essa edição, né? Na verdade, né, o sebo lá do meu amigo Seu João, que todo mundo sempre me ouve falar. Grande parte das coisas que eu compro vem de lá. E quando eu vi, me chamou a atenção. Eu gosto do Lobo enquanto personagem. Ele é um dos pouquíssimos personagens com essas características específicas que ele tem que eu consigo tolerar. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E eu fiquei curioso. Quando eu comprei, eu não havia nem notado que era número 1 de alguma coisa. Eu comprei só por ser do Lobo. Depois, quando eu estava trazendo para casa e mexendo nas coisas que eu havia comprado, eu vi que era número 1, mas eu pensei em tratar-se de uma minissérie. Mas não é o caso. Não é uma minissérie. Por que eu falo que é um dos poucos personagens que eu consigo tolerar nessa pegada que ele tem? Porque eu já falei aqui mais de uma vez que eu não gosto muito dessa pegada de humor com super-heróis. Eu não sou muito fã dessa coisa de pegar um super-herói que é estabelecido dentro do universo em que ele faz parte, que a gente conhece por ser guerreiro, por combater vilões, por combater o crime, aquela coisa toda, e de repente dá a ele uma pegada boba, cheia de humor, com piadinhas idiotas e situações esdrúxulas. Eu não gosto, cara. Nunca gostei. Assim como eu nunca gostei muito, na maioria das vezes, daquela coisa do alívio cômico que muitos personagens têm. Que eu sempre comento que a Bonelli tem muito isso, né? Muitos personagens de alívio cômico atrelados aos seus personagens principais. Só que o Lobo tem esse diferencial, pelo menos pra mim. Desde as primeiras aventuras que eu li do cara, as primeiras aventuras que chegaram à minha mão, a pegada dele sempre foi humor. Sempre foi satírica. Lobo sempre foi um personagem voltado pro nonsense, voltado pro ridículo, pro absurdo. E quando você já conhece o personagem assim, às vezes você estranha um pouco as interações que ele tem com outros personagens que não têm essa pegada. Mas fora isso, você acaba aceitando de boa porque aquela é a natureza que você conhece do personagem. Então quando eu comprei essa Lobo Sem Limites, é claro que eu esperava isso. Uma pegada de humor, de preferência um humor bastante maluco, bastante perdido, e quanto a isso, não me arrependi nem um pouco. É isso mesmo que você tem aqui em Lobo Sem Limites. Ela começa com esse interessante preâmbulo aqui, ó. Tem uma coisinha aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo focar para você. Aqui, ó. História originalmente publicada em Lobo 1 Bold 1, agosto de 2003, ó. Livinho para ler e lamentar, as minhas origens. Ela começa com essa versão totalmente cartunesca
contando a origem do lobo. Ó, lembra muito, muito, muito como se você estivesse lendo um daqueles comics tipo Disney, né? Tipo, sei lá, quadrinização dos Simpsons, totalmente voltado para o cartunesco, totalmente voltado, né, pro engraçado mesmo, nessa arte aqui, bem maluca. Mas aí logo nós entramos na pegada mais, aspas, séria, né? O roteiro é do Kate Giffen e não poderia ser de outro, né? Esse cara, para produzir esse tipo de material, ele é, tipo, inesquecível, né? Não que ele seja bom só nisso, mas esse tipo de material com essa pegada voltada para humor, para absurdo, é muito a cara dele. E o Alex Horley faz a arte. Uma coisa que eu quero destacar, além da arte nessa edição do Lobo, que tá muito legal, é a colorização, cara. A colorização aqui é muito, muito, muito show. Né? Ela dá uma dinâmica às imagens que é fantástica. Ah, claro, não podemos esquecer também, né, gente, que afinal de contas isso quase ia me passar batido, né, de eu falar que o próprio Lobo é uma criação do Kate Giffen, né? Ele criou ele com o Rosen Slifer. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos um lobo, naquela pegada maluca dele de caçador de recompensas, de trabalhando para alguém que o contratou, só que um lobo que por alguma razão está meio desmoralizado, né? O lobo, né, que o maioral, como ele gosta de falar, que é o maioral, tá meio que perdendo a majestade, principalmente porque ele tem que enfrentar esse cara aqui, cuja maior arma que o cara tem é, bom, vamos falar no português bem claro, ou pelo menos tão claro quanto o YouTube permite. A maior arma que o cara tem são os bagos, as bolas dele, né? O cara literalmente agride o lobo com seus órgãos sexuais. E isso põe a moral do maioral lá embaixo, né, cara? É um negócio assim que deixa ele tremendamente constrangido. E a missão acaba não saindo exatamente como ele esperava. E o lobo começa a descobrir que ele tá perdendo as manhas, que ele tá perdendo o reconhecimento como um caçador de recompensas temível. E ele decide fazer o quê? Óbvio, ele decide fazer de tudo para mostrar para todo mundo que ele ainda é o maioral, né? Que ele ainda é o cara que mais manda bem, que mais destrói no universo. E nessa esteira, neste caminho é que se iniciam as aventuras, pelo menos deste primeiro volume, né? Que são muito engraçadas, eu tenho que admitir. Não é o tipo de história, cara, que você lê, ou que pelo menos eu leio, rindo o tempo todo. Quem me observou lendo essa aventura, quem me observou lendo essa edição aqui, não me pegou, tipo, caindo de dar risada sozinho e tal. Mas é o tipo de história que te faz sorrir. Te faz sorrir quase que o tempo todo, porque você começa a perceber quanta loucura e maluquice tem aqui. E não há nenhuma preocupação, absolutamente nenhuma preocupação em ser levada a sério, né? Não é uma história que quer ser levada a sério. É o lobo maluco com uma premissa maluca, com motivos malucos, né? Encontrando gente ainda mais maluca, simplesmente porque ele quer voltar a ser, né, o pica das galáxias, ele quer voltar a ser o fodão. E ele tá sentindo que ele tá perdendo isso, que as pessoas não estão mais respeitando ele como deveriam respeitar. A história termina com continua, né? Com o temido continua, e esta moça aqui, que aparentemente está até com aquele famoso gancho do lobo, né? Ali, ó. E ela tem contas a acertar com o lobo. E admito que até me deixou
com uma certa curiosidade, uma certa vontade de ver o que aconteceu a seguir. Quando ela encontrou o lobo, como foi que eles se saíram. Lobo Sem Limites me parece ter um título bastante apropriado para o que está se apresentando aqui, tá? É realmente uma história sem nenhuma preocupação em fazer sentido, em se encaixar com nada. E, na verdade, fica claro que ela busca de verdade exceder qualquer limite, né? É pura farofa, é pura galhofa, é do começo ao fim, pura baboseira, né? É quase como ler tipo uma Mad com uma pegada heroística forte. Se você não leu, mas gosta desse estilo de HQ e gosta do personagem em si, vale muito a pena. Se saíram outras edições, como eu falei, eu não me informei a respeito, eu não sei quantos números essa revista teve, mas se saíram outras edições e eu as encontrar, eu não vou fazer uma pesquisa a respeito, eu não vou procurar saber quantas tem. Eu gosto de jogar pro destino, cara, deixa acontecer. Se eu topar com outras edições, eu com certeza vou comprar, porque é divertida, e se é divertida, me interessa. E se vocês querem se divertir também, tá aí uma recomendação interessante. Lobo Sem Limites. E se você gostou desse vídeo, deixa like.